Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro, também pela vida do nosso irmão presbítero Tomás, superintendente da nossa querida EBD, e pela vida do nosso pastor, pastor Alvanir. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada e reparadora, e também que a família de cada um de nós esteja bem. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela nossa revista Betel, na leitura complementar da nossa Escola Bíblica Dominical. O texto de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Texto maravilhoso, é um resumo do Evangelho, texto áureo da Bíblia. Nós estamos nos preparando para a lição de número 7, que tem por título Abraão e a prova da fé. No próximo domingo, nós estaremos estudando basicamente o capítulo 22 do livro de Gênesis, o texto que narra o momento em que Deus manda que Abraão pegasse o seu filho unigênito, e oferecesse a ele em sacrifício. Então o texto narra o momento em que Abraão pega o menino, caminha por 3 dias, juntamente com mais 2 servos, até o local chamado Moriá. Ali ele se afasta dos servos que o acompanhavam e sobe ao monte juntamente com o menino. A narrativa nos faz refletir sobre a dramática situação de Abraão, tendo que dormir no dia anterior à viagem, sabendo que grande seria a sua aprovação. Abraão havia esperado por 25 anos o cumprimento daquela promessa. Quando Deus o chama, ele já era velho, com 75 anos. Então, ele se despede da sua esposa e leva o menino. Imagina 3 dias caminhando com o menino, talvez conversando, e o menino questionando sobre diversos assuntos. E Abraão vai caminhando, e quando ele sobe ao monte, o rapaz leva nas suas costas o madeiro, objeto da lenha. É necessário que Abraão amarre o menino sobre o altar, organize a lenha, pegue do cutelo para tirar a vida do menino, e depois ainda seria necessário queimar o menino em holocausto. Mas Deus vê no coração de Abraão que o amor dele para com o Senhor excedia ao amor dele pelo filho da promessa. E Deus queria nos mostrar, nós temos falado que para o homem que é limitado, é difícil compreender Deus na sua essência. Nós entendemos aquilo que Deus permite ser compreendido. Então Deus usa de coisas que para nós é perceptível, é tangível, é sentimental, para que nós possamos ter fragmentos dos seus grandes feitos. Assim como foi difícil para Abraão entregar o seu filho em sacrifício, isso permite nós meditarmos o tamanho da obra que Deus fez, se fazendo carne e se entregando por amor de nós. No texto que nós lemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16 é o desfecho de um discurso entre Nicodemos e Jesus. O Senhor Jesus, ele fala para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E mais abaixo ele repete: vocês precisam nascer de novo, no verso 7. Então percebam, queridos, que o texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, primeiramente, diz respeito ao fato de nós não sermos merecedores de salvação. Aleluias. A obra que Cristo veio realizar na terra, se entregando
em sacrifício por amor de nós. Não é por merecimento. Então ele fez porque ele amou. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou. Aleluia. Ei, queridos, Deus nos amou, mesmo que nós não merecêssemos esse amor. A segunda coisa, Nicodemos era mestre em Israel. O povo hebreu, eles cultuavam a mentalidade de que somente eles eram dignos de salvação. E muitas vezes pensavam que eram dignos de salvação por conta dos holocaustos, das festas que Deus havia determinado por intermédio de Moisés. Mas Jesus Cristo diz, porque Deus amou o mundo, aleluias. E ainda diz, de tal maneira, essa expressão de tal maneira mostra ou denota uma intensidade maior. Ei, o amor de Deus é tão grande que cobre os pecados de Israel e cobre o pecado de todo o mundo, de todas as famílias, de todo ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse amor ele cobre através da fé. É por isso que no capítulo 22 de Gênesis, o texto vai nos mostrar dois elementos envolvidos. Três elementos envolvidos. Primeiramente, o amor. Era necessário que Abraão amasse mais a Deus do que a Isaac. Segundo, a fé. A fé que Abraão tinha no Senhor precisava ser uma fé pura e genuína, para que ele devolvesse aquilo que Deus havia lhe dado. E terceiro, o sacrifício. Em João 3,16, nós vemos o amor, aleluias, nós vemos a fé. É somente pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. E nós vemos o sacrifício, porque Ele se entregou por amor de nós. Foi dado, é de graça, para que nós tivéssemos a salvação. Ei, querido, não há nada que o homem possa fazer para merecer esse amor. Ele é dado de graça. É pela graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, no verso 15, no verso 14, fala para Nicodemos que é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Essa expressão levantado diz respeito a três obras de Cristo. Ele foi levantado na cruz do madeiro, mas ele também foi levantado na ressurreição. E ele também foi levantado quando ele foi assunto aos céus e foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, isso aponta para a obra que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, porque o Senhor é a premissa do que vai acontecer conosco. O que aconteceu com o Senhor, da mesma maneira se cumprirá na nossa vida. Nós já tomamos a nossa cruz e precisamos carregar. Foi o devocional de ontem. Mas nós também morremos para uma vida, para o velho homem. Nós já nascemos de novo, como o Senhor ensinou a Nicodemos, da água e do Espírito. Nós fomos lavados pelo Espírito. E nós teremos o nosso corpo transformado. Seremos ressurretos e ascenderemos aos céus como Ele ascendeu para uma vida eterna. Ei, queridos, essa é a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Creia nas promessas do Senhor Jesus. Que esta palavra traga vida para o seu dia, traga alegria para a sua vida, para o seu dia, e que fortaleça a sua fé no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e te dê um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus.